Vamos lá para a identificação de região, certo? Para encontrar um número seco na roleta é necessário conhecer da região, é necessário conhecer da race. Vou fazer a risca do race para vocês entenderem e vamos buscar como essas linhas são feitas, certo? Para a junção de dois métodos e identificação do alvo, beleza? A gente vai usar a race para identificar a região e vai usar a linha dos terminais, beleza? Para identificar o alvo em específico que a gente vai fazer a forra. Inicialmente, eu tenho que fazer esse quadrado na divisória na divisória da race, beleza? Ó, vou puxar a linha do quadrado aqui, um pouco declive, mas a região que a gente mais trabalha é essa, certo? O quadrado do meio. Os arcos são pouco utilizados, certo? Não utilizamos muito os arcos para identificação de região, porque a gente não faz entradas seguidas. Buscamos sempre a identificação de região com esse meio que está sendo mostrado aqui, certo? Vou fazer a divisória bem específica para vocês entenderem como que a roleta trabalha, certo? Tá feita a divisória. E temos quatro regiões, né? Eu tenho a região 1, tenho a região 2, região 3 e a região 4, certo? Essas regiões são descritas pelos números que estão presentes nela, né? Do 12 ao 22 é uma linha, que é a linha 1, do 15 ao 25 é a linha 2 e do 9 ao 24 é a linha 3, fechando a quarta com o 17 ao 11, beleza? Então, esses números começam a fazer ligações. Geralmente, as ligações desses números são 1 jogando 4, jogando 3, jogando 2, certo? E vice-versa. Sempre ele vai estar formando esse formato de ampulheta, porém, ele pode estar fazendo também o quadrado. Essa região joga essa e joga essa para fechar no início novamente, beleza? Então, para identificar um número exato, a gente vai fazer essas regiões e com o padrão simples de terminais, beleza? O método de terminais foi passado no vídeo anterior e é necessário saber desses terminais para identificar o número exato. Mas para race, essas ligações são fundamentais, beleza? Eles vão estar sempre fazendo esses pushes. Como que pode acontecer esses pushes? Essas regiões são predominantes e a gente vai trabalhar com um vizinho de cada lado para identificar bem esses números, né? Então eu vou descartar aqui minha linha, vou trabalhar com as fichas e vou deixar sempre no 1, beleza? Sempre no 1 para ter uma noção. Quem é o meu cavalo do 12? É o 15, o 24 e o 11. Eles fazem linha, certo? Eles são o início dos meus cantos. Ele pega um vizinho de cada lado, da terceira dúzia geralmente. Então esses alvos são muito predominantes e eles fazem essas ligações. Se você puxar nos últimos resultados, você vai ver que tem sempre uma sequência de 12 jogando 15 ou vizinho de 15, 15 jogando 24 ou vizinho de 24. Então o gatilho vai ser sempre esse. Se um joga outro, eu tenho os outros dois para pegar. Quem vai definir a minha região? Os terminais, beleza? Então para outra aula será somente aplicada os terminais e depois o método junto. Então é importante você saber que essas linhas fazem. Para me identificar o cavalo do 28 é sempre um número abaixo, então vai ser no 19, aqui vai ser acima no 16, aqui vai ser acima no 36, certo? Então à medida que você for subindo, à medida que você for descendo, você vai subindo as casas aqui. Certo que eles não chega um momento que eles não começam a se bater, certo? Porque nessa área aqui eu tenho predominância menor de números, certo? Aqui eu tenho mais números daqui do 12 ao 24, eu tenho mais números do que do 15 ao 11, certo? Por uma casa a mais. Então, essas linhas não vão se bater, mas é importante você saber quem são os cantos, só foca nos cantos, que são 12, 15, 24 e 11, e os meios, certo? Os meios também vai ter decoro, 7, 4, 20, beleza? E 6, certo? Tá vendo que não tem uma linha reta, mas é justamente por causa desse algoritmo que falta, desse número que falta nessa região, beleza? Mas os meios são 7, 4, 20 e 6, beleza? Então 4 ou vizinho de 7 ou vizinho de 7 jogou 4 ou vizinho de 4, já tenho essas outras duas para pegar, beleza? O que vai definir é a minha linha de terminais para me identificar o número exato e qual canto vai ser predominante, beleza? Para essa análise de race é basicamente isso. Vou buscar alguns exemplos aqui nos resultados desses padrões sendo formados, certo? Então, vamos começar com já apareceu um para mim aqui, ó, de meio, certo? O 1
é vizinho do 20 na roleta, certo? Jogou o 27. Ele está separado por uma casa. O meu gatilho pode ter aberto aqui, certo? Jogou 27, tem os interruptos, sempre vai ter os interruptos quando abrir essa sequência. Mas jogou o 27, depois jogou o 20 e voltou, 20, jogou no 21, vizinho do 4, e voltou no 20, que é o nosso meio também, certo? Qual foi a linha que foi feita? 27, 21 e 20. Vizinho do 20 jogou 27, jogou 21, vizinho do 4 e voltou para o 20. Ele não fechou no 7. Então ele trabalhou com 3 cantos, certo? Com essa definição, lá na minha linha de padrão, eu teria sim um padrão de bate-volta de números primos. Então fez 1 e 7 separados por uma casa, repetição de terminal 1. Provavelmente ele faria o 1 vizinho do 20 novamente, beleza? Mas como eu pegaria com os vizinhos, eu teria sim uma linha de predominância. Então, terminais é fundamental nessa análise. E ele vai ser aplicado somente quando o gatilho for aberto. Não vou fazer abrir sequência somente quando um joga outro. Se um canto está fazendo o outro por uma casa ou reto, beleza? Já daria para me obter green em algum dos outros cantos. Na aula de terminais vai ficar bem mais especificado, mas basicamente região é quando os números começam a fazer ligações na linha do race, beleza? Você sabendo o direcionamento, sabendo onde fica essas ligações, fica bem fácil uma leitura e uma identificação de região, beleza? De exemplo, temos aqui, vamos aguardar o primeiro gatilho, está vindo uma sequência absurda de cores vermelhas. Para gatilhos de race, eu vou precisar, acabou de sair o primeiro, né, no 16, eu preciso de mais um canto, certo? Um canto puxando o outro para dar essa identificação. Até então, se caso não faça, eu não teria outro gatilho a ser feito. Como ele fez um bate-volta lá no 3, e o 3 não é canto, certo? A linha do meu canto aqui seria o 12 com vizinhos, o 3 não é meu canto, o 3 em específico faz parte de uma linha reta do 26 com o 23, beleza? São os cantos que faltam para fazer essa linha. Então, ele não abriu o gatilho ainda. Vamos contar com o interrupto. Caso haja um interrupto, ele pode puxar um desses cantos aí. O padrão é de 369. De canto terminal 9 eu tenho o 19, beleza? Em específico, é vizinho do 15, e que seria o canto mais provável a ser feito, certo? Mas a predominância aí é de números vermelhos. Vamos ver se vai ver a quebra. Ó, vizinho do 19. Foi canto? Não foi canto, beleza? Não foi canto porque o 15, que é o meu canto, então a linha foi do 19 pro 16. Então essa linha de vizinhos seria sim com 28 ou com 36. Então vamos fazer a cobertura desses cantos que faltam vir, né? E aguardar o processo. Porque o 16 é vizinho do 24 e o 4 é vizinho do 19. Então já tem uma linha mais aguçada, uma linha mais acima que está sendo restaurada. Então os cavalos seriam sim no 8, no 28 e no 36, beleza? Veio o 33, teve bate e volta de região, beleza? Não fiz a cobertura da região anterior, mas eu queria fazer a busca só dos que não saíram, beleza? Mas o 33 é vizinho do 16, então tá tendo essa linha predominante de cantos. Vou ter que fazer a repetição até identificar o padrão. Já tenho essas ligações desses cantos em específico. Existem os interruptos, né? Porém, quando faz uma região a outra, eu tenho que fazer a cobertura dos mesmos, certo? Ó, o 28. Vai pagar? Pagou lindo no 28. Então, basicamente é isso. Roleta faz cantos. Começou a ligação do 19, eu tenho que pegar os vizinhos do 16. No caso, eu tomei head no 33, mas fiz cobertura dos outros, certo? Pode fazer o último 36, ele está numa região fria, certo? Mas não vou descartar a hipótese dele fazer também esse canto primordial. Então, na análise de greens para cantos, eles começam a fazer essas ligações absurdamente altas, certo? E repetitivas até um número aí de 8 vezes ou mais, fazendo só trabalhando com cantos, beleza? Esse vem 36, vai voltar no 28, ainda assim é canto do 28, beleza? Alvo e região. Se eu fizer a cobertura dos 4, vai abrir uma sequência aí de 8 números, beleza? Então 16 com interrupto no 3 veio 4,
33, 28 e 7. Se eu começar a contar, 1, 2, 3, 4, 5 regiões já foram feitas, beleza? O 36 está frio, vou fazer a do 19 aqui, porque eu creio muito que possa fazer, porém tem um padrão simples aqui, mas é de outra aula, certo? Se eu falar para vocês aqui que esse 27, 27 e 28 são vizinhos, eles vão ter que voltar para o 33. Então, estou puxando esse padrão de coleta pro 4, mas faria sentido se ele jogasse lá no 33. Fez 18, deu quebra do meu canto, certo? Por que que deu quebra do meu canto? Já são dois interruptos. O 3 é interrupto e o 18 também é interrupto. Eles não são cantos e são meios, beleza? Esse aqui é meio e esse aqui é cavalo reto. Então, não já deu a quebra do meu padrão. Pode fazer? Pode. Mas com dois interruptos já desisto das minhas linhas de repetição.